Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Botei até uma camisa mais alegre, uma camisa mais colorida pra gente trocar uma ideia de algo que a gente vem se desacostumando aqui nesse canal, bicho. Ainda mais quando o assunto é Atlético Paranaense. Falar de notícia boa no Atlético Paranaense tá cada vez mais raro, mas depois da coletiva do técnico Paulo Autuori, acho que dá pra dizer que a gente tem uma notícia bem legal pra comemorar, pra festejar. Acho que foi a grande notícia da coletiva quando o diretor técnico Paulo Autuori, ele confirmou que a tendência é a permanência do Fernandinho para a temporada que vem, falou que está na mão do Fernandinho, que o clube deseja a permanência do jogador, e o Fernandinho ele também já deu indícios que ele não pensa num primeiro momento em encerrar a carreira. Então, os fatores, os lados caminham para um acordo de mais uma temporada. Eu acho que tá muito claro que no futebol brasileiro o Fernandinho só veste a camisa do Atlético. Aí entra a pergunta mais óbvia quando a gente toca no assunto, né? Putz, Thiago, o Fernandinho, um dos melhores jogadores do Brasil, jogaria a Série B pelo Atlético? E, cara, eu acho que, pelo que o Fernandinho fala do seu projeto de carreira, desse fim de carreira, eu acho que ele jogaria tranquilo, bicho. Eu acho que ele jogaria tranquilo. Porque é um jogador assim que ele não veio pro Brasil para grandes desafios. Fernandinho veio pro futebol brasileiro vestir a camisa do Clube Atlético Paranaense. Então, se a gente tem um dos episódios mais tristes da história do clube, um rebaixamento no ano do centenário, eu acho que é até um compromisso que o Fernandinho tem com o Atlético, vindo do Fernandinho, que ele vai querer botar o Atlético na primeira divisão novamente, antes de pensar em se aposentar. Isso aí eu não tenho medo nenhum, assim. O receio do Fernandinho representar o Atlético na Série B. Eu acho que o Fernandinho ele voltou para o Brasil, óbvio, para ficar perto da família, óbvio, para jogar perto dos familiares ali, jogar pelo Atlético, que é um clube que fez muito por ele. Mas assim, é só isso. Fernandinho acho que não tem nenhuma ambição financeira. Fernandinho acho que, óbvio, quer ganhar um grande título pelo Atlético. Parece que é a única coisa que falta na carreira dele. Única não, né? Falta a Champions League pelo Manchester City. Mas eu acho que é uma brecha muito clara que existe na carreira do Fernandinho, porque é vice-campeão da Copa Libertadores de 2022, vice-campeão da Copa Libertadores de 2005, vice-campeão brasileiro em 2004. Então, o Fernandinho que bateu muitas vezes na trave vestindo a camisa do Atlético, talvez não ganhe esse grande título. Ao que tudo indica, o Atlético ainda vai demorar para voltar a brigar por grandes conquistas. Mas eu acho que se for para a Série B, ele vai assumir esse posto de líder que vai botar o Atlético de volta numa posição entre os principais clubes do Brasil com tranquilidade. E, cara, a permanência do Fernandinho acho que é o primeiro passo de uma reconstrução que a gente tem que ter, né? Porque, assim, eu não tenho dúvida que o Atlético vai precisar de uma grande reconstrução. Eu não tenho dúvida que o Atlético vai ter muita gente saindo, muita gente chegando, mas eu acho que é muito importante você ter pilares sólidos para esse momento de reconstrução. E acho que não tem pilar mais sólido do que um Fernandinho sendo essa referência técnica do time. Eu acho que, tecnicamente, o Atlético não teria condição de ter outro jogador da capacidade do Fernandinho. Porque, pô, é muito caro você ter um jogador do nível do Fernandinho. Eu boto o Fernandinho entre os 5 melhores jogadores do futebol brasileiro. A maneira que ele impacta o jogo, a maneira que ele influencia o jogo, eu acho que é absurdo, assim. Absurdo. Então, você dá esse primeiro passo para uma temporada que você vai fazer uma limpa e para uma temporada que naturalmente você vai precisar trazer muita gente, eu acho que já traz sustentação para um ano que também não promete ser fácil. E aí a gente vai ter que entrar num ponto que o autor também falou muito na coletiva, que é modelo de jogo. Eu acho que a gente precisa de um modelo de jogo que potencialize o Fernandinho. É muito desperdício você ter uma peça como o Fernandinho e você jogar um jogo que não valoriza ele. E você jogar um jogo que não potencializa as principais características dele, que são características de um jogo mais de passe, de um jogo mais cadenciado. E não que o Atlético não possa jogar em transição. Mas se o Atlético quer jogar em transição, não significa jogar em bloco baixo, não ter alternativa com bola, fazer aquele futebol feio que a gente viu vários técnicos fazerem com o Fernandinho aqui. O trabalho do Filipão, o Fernandinho foi desperdiçado. O trabalho do Turra, o Fernandinho foi desperdiçado. O trabalho do Cuca, o Fernandinho foi desperdiçado. Do Osório, o Fernandinho foi desperdiçado. Se você for parar para pensar
Desde quando chegou, os técnicos que mais valorizaram as características do Fernandinho e a capacidade técnica do Fernandinho foram Wesley Carvalho e Martim Varini. Então o Fernandinho ele merece um técnico e ele merece uma ideia de jogo para a temporada, algo que a gente também parece que vai ter pro ano que vem, uma ideia bem definida e a gente vai trabalhar a partir dessa ideia, que valorize o jogo de uma referência técnica do Fernandinho. O Fernandinho merece um técnico que potencialize ele. O Fernandinho merece um grande técnico no Atlético, e quando eu digo grande técnico, não é nem um técnico experiente, medalhão, enfim. É só um técnico que entenda o jogo do Fernandinho e faça por onde o jogo do Fernandinho ser cada vez melhor. Então é uma ideia muito legal. Você ter um técnico que converse com o Fernandinho, é uma ideia quase que necessária, sabe? E acho que de liderança mesmo. Ainda existe a expectativa do Fernandinho voltar essa temporada, né? Eu não sei vocês, acho difícil ele voltar em forma, depois dessa lesão longa e infeliz que ele acabou tendo. Mas eu ainda tenho a expectativa de ver o Fernandinho nessa temporada, tentando ajudar a gente nesse momento final, que é desesperador. Eu acho que só a presença do Fernandinho já faz diferença. Volto a dizer, nossa principal referência técnica. E o Fernandinho ele tinha uma característica que ele faz muita falta pro Atlético, essa característica do Fernandinho, que ele melhorava quem estava do lado dele. O setor de meio-campo era melhor quando estava do lado dele. Os pontas recebiam bolas em melhor condição quando estavam do lado dele. O centroavante recebia mais bola quando estava do lado dele. Então o Fernandinho ele tem essa característica de ter um jogo coletivo muito forte, de ser um facilitador, de ser um jogador que potencializa quem está do lado dele. E eu acho isso muito importante pensando coletivamente. Com a saída do Fernandinho, o Atlético tem uma pontuação irrisória no Campeonato Brasileiro, exatamente por isso. Porque o Atlético teve uma queda coletiva muito forte. Então, assim, se eu pudesse, eu deixaria o Fernandinho mais 2, 3 temporadas aí. Mas óbvio, sabendo dosar. Não adianta o Atlético botar o Fernandinho pra jogar contra o Azures. Não adianta o Atlético botar o Fernandinho pra jogar contra o Maringá. O Fernandinho ele precisa jogar os jogos certos. E desculpa, não tem nenhum jogador próximo ao Fernandinho. Olha pra base. Porque tem. Não tem jogador com a característica do Fernandinho? Tem. Se você quiser, o Biro tem. O Marcos Vinícius tem. Óbvio que não dá pra comparar tecnicamente, mas a gente tá falando de característica. Se um técnico tem uma ideia de jogo e precisa de alguém com a característica do Fernandinho, hoje ele consegue encontrar no Atlético. Hoje ele consegue buscar soluções no Atlético pra isso. Então, assim, é uma notícia muito boa, cara. É uma notícia muito boa. E eu acho que dá o primeiro passo dessa reconstrução. A gente teve a notícia do Christian encaminhado com o Cruzeiro, agora a notícia do Fernandinho permanecendo. Vai acontecer meio que uma seleção natural. Quem não deu conta desse ano vai ralar. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, que o torcedor do Atlético tá rezando pra ralar porque tá extremamente desgastado. Eu acho que hoje o Fernandinho talvez seja o jogador com mais moral e com mais, assim, que a torcida mais comemore a permanência. Eu acho que nada é parecido com o Fernandinho hoje no Atlético. Beleza, meu povo? Que mais boas notícias venham por aí. Se Deus quiser, uma vitória contra o Corinthians ou pelo menos um empatezinho contra o Corinthians seria realmente incrível. Valeu? Tamo junto, é nóis.